Existem algumas tretas na internet que é difícil de você entender como elas começaram e como elas foram parar onde elas pararam. E é um pouco o que aconteceu nessa treta aí do Casimiro, que envolve Daniel Alves, envolve Neymar, envolve aí a final do Paulistão. O que acontece? Basicamente, teve a final do Campeonato Paulista, né, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras perdeu para o Santos de 1-0, e o jogo foi realizado na Vila Belmiro. E estava lá na Vila Belmiro Neymar Júnior. Neymar Júnior, este que foi convidado para levar a taça do Paulistão para dentro de campo. E a transmissão, obviamente, focou no Neymar entrando com a taça, focou no Neymar na arquibancada, no camarote e tudo mais. Eu estava assistindo o jogo pela Record e também apareceu muito Neymar ao longo da transmissão. Beleza. Casimiro estava fazendo a transmissão desse jogo pela Cazé TV. E na Cazé TV, ele aí fez comentários, falou do Neymar, exaltou o Neymar, falou que gostava. Essa pataquada toda que o Casimiro faz pro Neymar, porque o Casimiro é um grandíssimo de um fanboy do Neymar. Sempre foi. Quem acompanha o canal do Cazé sabe que ele sempre foi um fanboy do Neymar. Foi no leilão, gastou mais de 1 milhão, sempre falou bem, já participou da live com o Neymar, acho que já participou da live dele, jogou com o Neymar, joguinho online, né, esse tipo de coisa. E aí uma garota fez uma thread no Twitter reclamando do quanto o Casimiro estava falando do Neymar e o quanto que isso era um vacilo, porque o Neymar tinha ajudado a dar dinheiro para tirar o Daniel Alves da cadeia pro caso lá do estupro que ele fez na Espanha. E por causa disso, de certa forma, o Casimiro estava defendendo indiretamente o Daniel Alves. O que é muito louco. E, apesar de entender um pouco a revolta de quem não se sente feliz em ver uma certa exaltação ao Neymar, que não anda merecendo muito ser exaltado, eu acho que às vezes existe um sentimento de transferência de culpa e uma necessidade de malhar um Judas, essa é uma expressão bem velha, mas quem quiser pesquisar no Google pesquise o que é um malhar um Judas, que sobra sempre pro elo mais fraco, sensível ou menos blindado, que nessa história daqui acabou sendo o Casimiro. E eu quero falar um pouquinho desse caso porque tem várias coisas pra gente falar a respeito. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, e esse daqui é Dando Furo, o quadro onde a gente comenta notícias quentes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever. Esse é o primeiro de muitos Dando Furo que eu quero fazer por aqui, então daremos muito furo aqui no canal. Terá muito furo sendo dado por aqui, falando de notícias quentes, de coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, se você quiser me ver dando furo, não esquece de clicar no botãozinho para se inscrever e apertar o sininho para ficar sabendo de outras coisas que estão acontecendo. Quero avisar também que nessa quarta-feira de manhã estarei fazendo uma live, então venha com a gente. Acredito que eu começo lá por umas 9h30. Bora comentar aí algumas notícias que estão acontecendo no mundo também. Cara, primeiro ponto que eu acho que precisa falar é a questão do Neymar aparecer na transmissão. Eu estava assistindo pela Record e ele apareceu muito na Record. E a figura do Neymar, ela é uma figura importante e relevante para o futebol brasileiro e para a história do Santos. Ponto. Neymar pisou no estádio do Santos, ele vai aparecer na transmissão porque, cara, é um jogador que fez uma história muito grande pelo Santos, é um jogador que fez uma história relativamente grande pela seleção brasileira, um dos maiores artilheiros da seleção brasileira, é um jogador que marcou a história do futebol brasileiro na última década. Então, é óbvio que ele vai aparecer de certa maneira. O jeito como você fala e se referencia a ele, né? Não reverencia, referencia a ele, é uma escolha editorial de quem está apresentando e comentando a transmissão. O rolê do Neymar, que eu acho que ele é muito doido com o Casimiro, é que o Casimiro, ele é muito fã do Neymar e sempre foi. E a gente que gosta de futebol e a gente que acompanha a carreira do Neymar, a gente foi acompanhando ao longo dos anos a degradação cada vez maior das atitudes do Neymar. Porque assim, o que antes era um desconforto por ele às vezes não se posicionar, de ter um comportamento meio infantil, de ser meio besta, cara, foi virando coisas realmente difíceis de defender, como é o caso do Daniel Alves. Então, essa foi uma escolha editorial muito mal feita da parte do Cazé. Mas a questão da transmissão não é a Cazé TV que escolhe colocar o Neymar lá. É uma questão que vem de quem está fazendo a transmissão do Paulistão e que repassa essa transmissão para os canais e para as emissoras que vão divulgar esse campeonato. Ou você acha que na Champions League quem escolhe a câmera que vai filmar em qual jogador, o que vai acontecer, é o, sei lá, é o narrador?
É o André Henning. Não é. Isso é claro, é o VSR. Não é. Isso é uma questão que vem de uma transmissão de lá e acontece. E aí, claramente, esse é um momento muito ruim para a figura pública do Neymar. E eu realmente acho que essa ida para a final do Paulista, aparecer no Santos, é uma estratégia dele, que isso já aconteceu no ano passado, que ele foi exaltado, aplaudido de pé, a galera falou bem dele, fez bem para a imagem dele, que ele tem repetido porque ele sabe que ele tá envolto numa série de merda. O ano passado do Neymar foi envolvido só por polêmica, absurdo, traição de mulher grávida, uma série de declarações infelizes, lesões e uma série de decisões terríveis com a carreira dele que machucaram e mancharam a carreira dele como jogador. Ele vai se apropriar da final do Paulista e do Santos para tentar dar uma revertida na imagem dele, e o Cazé acabou servindo aí de instrumento midiático pro Neymar. O que eu acho, e aí, que é um pouco que precisa ter, é o quanto que a galera escalona e começa a tomar um pouco de falta de proporção enorme. Começaram a pedir pro Neymar, pro Casemiro tirar a camisa do Neymar que tem atrás dele. Começaram a falar que ele é conivente com estupro. Começaram a marcar a Ana Beatriz nos posts dele. Começaram a falar uma série de acusações, que é o pacto da masculinidade, e que o Casemiro mostrava ser um cara super entendível, e que agora ele tá contra as mulheres e odeia as mulheres, ele tá... Gente, pelo amor de Deus. Essa esquerda cirandeira, completamente a blá das ideias, que é fechada em Twitter, fechada em pracinha, em pátio de universidade, tomando vinho e enchendo o cu de maconha, às vezes perde um pouco da noção da realidade. Eu acho que existe sim uma crítica sincera quando alguém fala que o Casemiro talvez não tenha se posicionado o suficiente para falar das acusações de estupro dentro do futebol que rolaram nos últimos dias. Mas o Casemiro chegou até a pontuar em algum momento as coisas que aconteceram. Poderia ter falado mais? Obviamente poderia. Isso quer dizer que ele é conivente? Não, isso não quer dizer que ele é conivente. Se você olhar os posicionamentos, o jeito como a Cazé TV é configurada, como ele pensa a equipe dele. Pô, eu lembro que teve um caso no ano passado do PH Santos, ano passado ou retrasado, não lembro, do PH Santos fazer um posicionamento falando que achava que faltava diversidade na equipe do Casemiro, falando que sentia a falta de pessoas pretas na equipe dele. Cara, fazer uns posicionamentos muito interessantes e o Cazé ouvir, comentar, responder e ao longo da... Eu acho que era a Copa do Mundo. Ao longo da transmissão da Copa do Mundo, ele mudar a própria equipe dele, a configuração da equipe dele. Ele tem um posicionamento legal, um cara que defende causas boas, que fala causas boas. E aí, automaticamente, por causa de um momento em uma partida, você fazer uma série de associação e de que o cara tá no pacto da masculinidade, ele é brother do Daniel Alves... É um pouco dessa necessidade de transferência de culpa que o Twitter precisa. O Twitter precisa bater em alguém, precisa machucar alguém. O Twitter ele vai ficar satisfeito quando alguém se matar, quando alguém morrer. Quando uma pessoa se suicidar. É isso que o Twitter quer. Quando alguém tirar a própria vida por causa de uma situação, aí tá satisfeito. Aí, agora encerramos a nossa participação aqui. Eu acho que existe um exagero enorme. É esse tribunal da internet que acontece. E olha de novo, assim, o ódio não é gerado ao Daniel Alves, que cometeu o crime, ao Neymar, que pagou parte do dinheiro que fez com que a sentença do Daniel Alves fosse diminuída. É ao Casimiro Miguel, que falou do Neymar Júnior durante uma transmissão do Paulistão. Óbvio, eu entendo, quem gosta de futebol e se incomoda com isso, pô, faz parte. Mas se a gente for sentar aqui e for ver, cara, dentro das quatro linhas, tecnicamente, o Neymar não cometeu nenhum crime. Ele fez um artifício ali que a justiça espanhola permite que ele faça. Eu acho isso moralmente errado? Acho. Eu faria isso? Nunca faria isso. Acho que isso só mancha a imagem do Neymar pra mim? Acho que só mancha a imagem do Neymar pra mim. Neymar é um jogador que eu já admirei muito e hoje tenho zero de admiração por ele, porque acho que a série de equívocos e vontade dele estar equivocado é muito grande. Agora, falar que o Cazé é defensor da cultura do estupro, do pacto da masculinidade, que ele odeia mulheres e que a Ana Beatriz precisa se preparar porque tem um estuprador dormindo com ela na cama dela, eu acho isso um pouco desse exagero que a bolha do Twitter gosta de fazer e gosta de militar, porque gosta de bater nesses lugares comuns. E aí, cara, você começa a ler os comentários, é coisa de maluco. É gente falando, pô, porque é óbvio, né? É o amigo do Chico Moedas. Cara, é o amigo do Chico Moedas. Isso é muito louco, muito louco.
É um rolê absurdo, entendeu? É um rolê absurdo. É uma coisa que chega a escalonar, sabe? Tipo assim, cara, o que tem a ver um cara com outro? O cara que namorou a menina, teve um relacionamento fútil, de 4 meses com ela, e aí teve uma traição, de novo errou, e agora o Casemiro é amigo dele, por isso defensor do estupro, tá tudo errado. Tipo, é uma questão de uma inversão de valores. E aí você pode ler aqui alguns dos comentários. Aqui, ó. Casemiro é só mais um que quer o bônus de ser um influencer relevante com grande público sem ter que lidar com ônus. Se não entende até agora porque mulheres se sentem atingidas pela exaltação do Neymar e tem chilique por ser cobrado, não vai entender jamais. Cara, eu entendo isso. Eu entendo que talvez o espaço dado ao Neymar tenha sido demais. É isso. E a crítica, ela existe. Só que a crítica, ela existe a partir do momento que algo acontece. Então, tipo, foi uma coisa que aconteceu literalmente agora. Acho que a reação do Casemiro, quando ele foi fazer o react, foi exagerada? Foi exagerada. Mas o cara claramente estava no calor do momento de sair de uma transmissão do Paulista. Mas eu acho que ele ainda tem um espaço pra ele se posicionar muito grande. Pô, aqui ó, o videozinho que postou do Casé, assim, se liga. Você achar que uma pessoa apoia isso porque ela segue a outra no Instagram ou porque ela, tipo, não fez um posicionamento, é muito grave, mano. De coração, é muito grave, cara. Tá ligado? De verdade, cara. Tá ligado? Pô, se desse comentário lá no post das pessoas, tipo assim, pô, falando, porra, não liga pra estupro. Não, tipo, como assim, velho? Como assim, mano? Pô, isso é horrível, mano. Tá ligado? Isso é horrível. Pô, que associação é essa que você tá fazendo? Tá ligado? Porra, uma merda. Porra. Pô, juro, mano, pessoas marcando a Ana Beatriz no post. Tá ligado? O que você acha disso? Seu esposo apoia o estupro. Mano, vê lá, tá lá no Twitter, mano. Tá ligado? Qual é? E você vê aqui, ó. Eu particularmente acho que muitas pessoas esperavam o posicionamento dele não pelo ocorrido em si, e sim por ele sair do meio do futebol e tal, mas é ser desnecessário chegar nesse ponto de cobrança. Pessoal do Twitter é só isso. O cara dorme 20 horas por dia, levanta e toma hate. Esculachar o cara é foda, mas tem que ter um posicionamento. O cara forma opinião, é um influenciador gigantesco e aconteceu uma merda desse tamanho, tem que se posicionar. Não importa se é inimigo do Neymar ou não. Aquele papo de ser antirracista acima de tudo das pautas também. Enfim. Esse é um rolê muito grande e acho que é uma parada que a gente vive muito forte da cultura do cancelamento, né? Eu lembro que um tempo atrás, quando rolou a treta do Cariani, uma galera veio perguntar pra mim, tipo, pô, por que você se posicionou? Porque eu prefiro me posicionar antes do que ser cobrado de ser posicionado depois. Principalmente com uma pessoa com a qual eu sentei e conversei e acabei virando meme, sendo relacionado à figura dele de algum jeito. E acho que assim, existe uma responsabilidade no crescimento do Casé muito grande, mas o Casé também, ele precisa entender que não dá pra ele ficar bajulando, às vezes, figuras questionáveis desse tempo. Mas, ao mesmo tempo, cara, existe um posicionamento que precisa ser dado, mas também existe um limite do que você espera que seja feito. Pô, é toda uma questão tão delicada que ela não é resolvida num tweet. Ela não é resolvida neste vídeo. Eu acho que, assim, existe uma série de coisas que aconteceram. Começa-se pelo crime do Daniel Alves, pela passada de pano do Neymar, pelo pagamento, pela possibilidade de pagar por um crime e ter uma pena reduzida. Caralho, que absurdo é esse da justiça espanhola? E aí, beleza. Aí uma transmissão que dá um destaque pra ele, um cara que se posiciona errado. Eu acho que a gente precisa dar o peso certo pras coisas certas, entendeu? E assim, óbvio que eu entendo a revolta de toda mina que se sente puta, se sente revoltada, se seja triste com o que Daniel Alves fez, com o Robinho fez. Isso é claro, isso precisa existir. Eu entendo toda a raiva de que a maioria existe uma mídia muda quanto a esses assuntos. Os jogadores de futebol ficam mudos, os influencers de futebol ficam mudos. Eu fiz uma porrada de vídeos sobre Robinho, sobre Daniel Alves, sobre Neymar. Eu já fui atacado várias vezes por isso. Eu entendo exatamente quem se posiciona contra. Eu estou me posicionando contra esses caras faz muito tempo. Posicionando contra a gente Red Pill há muito tempo. Mas a gente precisa entender a medida do que a gente vai bater em quem a gente vai bater. O Casemiro é um cara que ele precisa talvez ser cobrado.
Mas ele nunca pode ser atacado do mesmo jeito que o Daniel Alves tem que ser cobrado. Nunca deve ser cobrado do jeito que o Neymar às vezes precisa ser cobrado. Ele precisa tomar um cuidado com quem a gente ataca, porque o Casemiro é uma voz aliada nessa causa. Só que aí, nessa necessidade de transferência de culpa, nessa necessidade de malhar alguém, nessa necessidade de você criar um mártir, ou alguém ser responsabilizado por aquilo, você poder xingar, atacar hate, criticar, ou até mesmo falar mal, sobra pro Cazé. Que acho que poderia ter se posicionado mais, acho que pode se posicionar mais, acho que pode ainda fazer muita coisa boa. Pode ainda fazer muita coisa boa, gente. Ele não cometeu nenhum crime, vamos lembrar disso. Só que do jeito que falam, parece que, na verdade, o Casemiro tava com a máscara do Daniel Alves e foi ele que cometeu todos os crimes. Acho que esses exageros aí que o Twitter comete, que às vezes a gente precisa entender. Onde cabe cada crítica e qual a proporção que cada crítica deve ser colocada. Mas eu não sei porque eu tô falando isso, porque provavelmente também vou ser criticado por estar fazendo esse vídeo daqui. Comenta aí pra mim o que você acha desse caso e é nóis. Valeu!